A jovem Maria caminhava pela estrada de terra segurando uma mala velha, enquanto observava a mansão imensa que se aproximava no horizonte. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. Era a única chance de sustentar sua família. Quando alcançou o portão de ferro, o segurança apenas apontou para dentro, sem gentileza. "O patrão está te esperando", murmurou. Maria engoliu seco e respirou fundo. No jardim, o magnata Augusto Monteverde a observava com expressão rígida. Ele nem tentou disfarçar o olhar de julgamento ao ver suas roupas simples e puídas. "Atrasada", disse ele imediatamente, sem sequer um cumprimento. "Aqui não tolero atraso, preguiça ou desculpas." Maria abaixou a cabeça, envergonhada. Augusto a guiou até a entrada principal da mansão, apontando os cômodos sem parar. "Você limpará isso, isso e isso. Todos os dias. Sem descanso." Sua voz era seca como pedra. Maria tentava memorizar tudo, mas a mansão era enorme, e cada instrução parecia mais impossível que a anterior. Mesmo assim, ela assentia para tudo. A cozinheira Lúcia observava a cena de longe, com olhar preocupado. Ela já tinha visto muitos funcionários desistirem em menos de um dia. Augusto terminou a apresentação da casa apontando para o relógio. "Comece agora. Se não der conta, está na rua." Ele virou as costas sem esperar resposta. Maria apertou as mãos, respirou fundo e entrou na mansão, determinada a fazer o seu melhor, mesmo sem saber a tempestade que estava prestes a enfrentar. A câmera acompanha Maria subindo as escadas com passos cautelosos, enquanto a imponência da mansão deixa claro que a jornada dela seria muito mais difícil do que imaginava. Maria começou limpando a sala principal, mas o tamanho parecia interminável. A cada superfície polida, havia outra mais empoeirada esperando por ela. A cozinha era um caos de utensílios e tarefas acumuladas. Lúcia tentou oferecer ajuda, mas Augusto apareceu na porta e interrompeu: "Ela precisa aprender sozinha." Maria lutava para segurar as lágrimas enquanto lavava pilhas de louça. A água quente queimava suas mãos, mas ela continuava, determinada. Em seguida, Augusto ordenou que ela limpasse a área externa. O sol castigava, e o trabalho pesado fazia seus braços tremerem. Clara, a filha do magnata, passou por ela rindo ao telefone. "Papai contratou outra amadora", disse, sem se importar se Maria estava ouvindo. Apesar da dor e da exaustão, Maria agradecia silenciosamente pela oportunidade. Sua família dependia dela, e falhar não era uma opção. No almoço, Augusto reclamou do tempero da comida, sabendo que Maria tinha ajudado a cozinhar. Ela apenas assentiu, sem coragem de se defender. À noite, enquanto todos dormiam, Maria ainda estava limpando o corredor do segundo andar. O cansaço pesava como uma âncora em suas costas. Lúcia se aproximou com um copo de água. "Esse homem esqueceu o que é compaixão." Maria sorriu fraco, mas não reclamou. Quando finalmente terminou, Maria cochilou por alguns minutos sentada no chão, sem saber que aquilo seria apenas o começo. No dia seguinte, antes do nascer do sol, Maria estava novamente limpando o estábulo, como Augusto havia ordenado. A poeira e o cheiro forte a faziam tossir sem parar. Augusto observava de longe, de braços cruzados. "Mais rápido!" gritou, ignorando o tremor nas mãos dela. Maria tentou acelerar, mas seus músculos simplesmente não respondiam mais. O mundo começou a girar, e sua visão ficou turva. De repente, ela caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Lúcia correu até ela, desesperada. "Ela vai desmaiar." "Augusto, chega." Augusto se aproximou irritado. "Isso é drama. Levante-se. Você foi contratada para trabalhar, não para reclamar." Seu tom frio cortava como lâmina. Antes que Maria pudesse responder, seu corpo simplesmente cedeu. Ela desmaiou no chão, completamente exausta. Clara, que estava assistindo sem intenção de ajudar, ficou surpresa. "Pai, acho que você exagerou", murmurou. Lúcia e Roberto carregaram Maria para um quarto simples, enquanto Augusto observava à distância, finalmente parecendo um pouco incomodado. Ao arrumar os pertences de Maria, Roberto encontrou uma antiga carta dobrada com cuidado. Curioso, ele a abriu. Seus olhos se arregalaram ao ler o sobrenome escrito no documento. Isso não pode ser verdade", murmurou. Quando Maria acordou, ainda fraca, encontrou Augusto parado à sua frente, segurando a carta com expressão confusa. "Explique isso", disse ele, mostrando o documento que guardava seu sobrenome, Monteverde. Maria prendeu a respiração. A voz dela saiu fraca, mas firme. "Minha mãe,
Antes de morrer, me disse que o senhor era meu pai. Augusto deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Clara, que estava na porta, cobriu a boca em choque. Isso é impossível, disse Augusto, mas a insegurança em sua voz denunciava que ele sabia exatamente com quem tivera uma antiga relação. Maria continuou, eu não vim pedir nada. Só, queria entender quem eu era. E tentei trabalhar para provar que não queria vantagens. Lúcia observava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que havia algo diferente naquela menina desde o início. Clara olhou para Maria de outra forma pela primeira vez, não como empregada, mas como alguém que poderia ser sua irmã. Augusto passou a mão pelos cabelos, completamente abalado. Por que não me procurou antes? Por que trabalhar assim? Maria respondeu com sinceridade, porque o Senhor nunca aceitaria ouvir alguém humilde dizendo que é sua filha. Eu precisava ter certeza primeiro. Augusto saiu do quarto atordoado, como se o mundo tivesse perdido o chão. No corredor, precisou se apoiar na parede para respirar. Clara se aproximou cautelosa. Pai, e se for verdade? Ele não respondeu, mas seus olhos marejados diziam tudo. Lúcia confrontou Augusto na cozinha. Agora vê o que fez? Tratou sua própria filha como se fosse descartável. Ele não conseguiu negar. Enquanto isso, Maria tentava se levantar para continuar trabalhando, ainda acreditando que seria demitida pela revelação. Roberto a impediu. Você não vai a lugar nenhum. Eles precisam conversar, não você trabalhar. Na sala de estar, Augusto revirava a carta, lembrando da mulher com quem tivera um breve relacionamento no passado. Tudo fazia sentido. A culpa o consumia como fogo. Pela primeira vez na vida, ele reconhecia o tamanho da própria arrogância. Clara entrou e se sentou ao lado dele. Eu sempre quis uma irmã, disse baixinho. E nós tratamos ela assim. Augusto enxugou os olhos discretamente. Eu fiz tudo errado. Absolutamente tudo. Ele se levantou decidido. Era hora de enfrentar Maria, não como patrão, mas como pai. Augusto entrou no quarto novamente, desta vez com um semblante totalmente diferente, quebrado, humano, arrependido. Maria, se tudo isso for verdade, eu falei com você antes mesmo de te conhecer, disse com a voz embargada. Maria começou a chorar silenciosamente, achando que ele a mandaria embora. Mas, para sua surpresa, Augusto se ajoelhou diante dela. Me perdoe. Por tudo. Por cada palavra, cada ordem, cada humilhação, você não merecia nada disso. Clara entrou e abraçou Maria pela primeira vez. Se você quiser, podemos tentar ser uma família, sussurrou. Lúcia e Roberto assistiam emocionados da porta, sem acreditar na mudança que acontecia diante deles. Augusto entregou a Maria um colar que ele havia guardado por anos, um presente que dera à mãe dela. Ela teria orgulho de você, disse. Maria segurou o colar com mãos trêmulas. Eu não queria dinheiro ou luxo, só queria saber de onde eu vim. Augusto colocou a mão sobre a dela. E agora eu quero fazer tudo certo. Se você permitir, quero fazer parte da sua vida. A câmera se afasta enquanto eles se abraçam, finalmente unidos não pela riqueza ou pelo trabalho, mas pela verdade, e pela chance de um novo começo.